Segundo diversas religiões, há um lugar para onde os pecadores vão após a morte. É frequentemente descrito como terrível, um lugar onde você não quer estar após a morte. As 3 pessoas neste vídeo dizem que o inferno não só existe, mas que elas estiveram lá. Antes do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever para não perder os vídeos mais recentes. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormal Illicit, então vá para criminalillicit.com e preencha o questionário na aba Sugerir um caso. 3. Kenneth Erwin Hagen. Em agosto de 1917, Kenneth Erwin Hagen nasceu pesando menos de 2 quilos com um coração deformado. O médico que o trouxe ao mundo em McKinney, Texas, pensou que ele estava morto ao nascer porque parecia sem vida. Mas ele sobreviveu. Kenneth nunca se sentiu normal em comparação com outras crianças porque não conseguia correr ou brincar como seus colegas. Em 22 de abril de 1933, Kenneth, de 15 anos, estava acamado na casa de sua avó Drake. Ele estava com problemas cardíacos e uma doença sanguínea. Sua mãe, irmão e avó estavam sentados ao seu lado naquela noite. Kenneth sentiu entorpecimento total no corpo. Ele conseguiu dizer um fraco adeus à sua família enquanto seu coração parava. Kenneth sentiu-se saltar para fora de seu corpo após sua segunda morte enquanto crescia. Tornou-se mulher e perdeu o coração, o mais afetado por terremotos em sua vida. Ele refletiu sobre sua vida, querendo melhorar e não desejava mais partir. Isso não faz sentido algum. Chamas ao redor de um brasão branco. Ele cresceu indo à igreja e sabia onde estava. Ele estava no inferno. Ele também sabia que se passasse pelo portão nunca sairia. Pelo canto do olho, ele viu uma criatura. A criatura escoltou-o além do portão. Kenneth ouviu subitamente uma voz em língua desconhecida. A caverna inteira tremeu. Então a criatura tirou a mão do braço de Kenneth. Uma força arrastou Kenneth da caverna para a luz. Kenneth então avistou uma varanda em uma casa velha, com um balanço e árvores de cedro. Ele reconheceu tudo e sabia onde estava. Era a casa de sua avó. Kenneth atravessou a parede. Ele viu seu corpo físico deitado na cama, e sua avó estava segurando ele. A mãe de Kenneth chorava em outra parte da casa, pois ele havia falecido. O irmão de Kenneth estava na casa vizinha chamando o médico. Naquele momento, era como se sua alma tivesse voltado para seu corpo. Ele reabriu os olhos, seu coração retomando as batidas. "Vovó, estou indo novamente e não voltarei", ele disse. Ela respondeu: "Filho, eu pensei que você não voltaria dessa vez." Kenneth disse à sua avó para passar esta mensagem para sua mãe: "Eu te amo." Então seu corpo ficou dormente. Seu coração parou novamente. Ele escorregou para dentro da caverna escura familiar até chegar aos portões do inferno. A criatura encontrou-o novamente e agarrou seu braço. Kenneth ouviu um homem falando em língua estrangeira. Então a caverna inteira tremeu, e a criatura novamente soltou seu braço. Fora de seu controle, Kenneth novamente flutuou para longe da caverna. Desta vez ele terminou aos pés da cama onde seu corpo estava. Ele saltou de volta para seu corpo e novamente falou com sua avó. Ele disse à sua avó que realmente não voltaria desta vez. Quase de forma cômica, ela respondeu: "Filho, eu pensei que você não voltaria dessa vez." Por 3 vezes seu corpo adormeceu. Ele saltou de seu corpo físico e ascendeu para a caverna do Dark Rock. Na escuridão, ele gritou para Deus que havia sido batizado e que pertencia à igreja. Mas Kenneth não ouviu a resposta de Deus, apenas o eco de sua voz pela caverna. Pela 3ª vez, a criatura pegou seu braço. Kenneth solicitou perdão pelos seus pecados. Kenneth ouviu uma voz falar em uma língua estrangeira, e a criatura soltou.
Então algo puxou Kenneth para cima da caverna e de volta para o seu corpo na casa de sua avó. Quando ele voltou para o seu corpo físico, ele estava em meio a uma oração. Desta vez, ele permaneceu em seu corpo físico. Ele ficou lá até agosto de 1933, 4 dias antes de completar 16 anos. Aquele dia era um típico dia quente do sul, com uma temperatura de 41 graus Celsius. Mesmo assim, o corpo de Kenneth estava frio. Kenneth, ciente da sua morte iminente, reconheceu a sensação. Ele já havia morrido 3 vezes. Porém, ao morrer desta vez, uma luz brilhante iluminou o quarto. Mais uma vez, ele deixou seu corpo físico e se viu deitado na cama. Seu corpo estava inerte e sua boca estava aberta. Uma voz em inglês disse: Kenneth voltou para seu corpo físico e acordou novamente. Desta vez, tinha certeza de que não morreria jovem. A mãe de Kenneth, Lily, e sua avó disseram que quando Kenneth desceu para a luz, elas não conseguiram entrar no quarto onde o corpo de Kenneth estava deitado. A porta estava aberta, mas algo imprevisto as impedia de entrar. Elas sentiram a presença de Deus, então recuaram. Elas oraram. Aos 17 anos, Kenneth começou a pregar. Ele finalmente fez de sua congregação um ministério internacional. Kenneth fundou o Ministério Mundial Haima em 1963. Em 1967, ele iniciou um programa de rádio que ainda funciona hoje chamado Haima. Em 1968, Kenneth publicou a primeira edição da revista O Mundo da Fé. Kenneth Hagin continuou a se casar e teve 2 filhos. O reverendo Kenneth Hagin morreu aos 86 anos em 2003. Mas desta vez, parece que ele finalmente foi posto para descansar. Número 2, Rebecca Moali. Abril de 1994 marcou o início do pior genocídio na história de Ruanda. A guerra civil no país do leste africano foi entre os Hutus e os Tutsis. Até 6 de abril de 1994, os Hutus possuíam o poder político. Nesse dia, um avião que transportava o presidente ruandês, Juvenal Habyarimana Nomera, foi abatido por um míssil. Todos compreenderam, todos a bordo faleceram. A queda do avião galvanizou extremistas Hutus a matar 800 mil pessoas. Uma das famílias que quase foi exterminada durante os 100 dias de guerra foi a família Moali. Rebecca Moali, de 10 anos, se escondeu com seus pais e 8 irmãos em uma igreja católica durante o genocídio. Igrejas devem ser refúgios seguros. Infelizmente, um grupo Hutu invadiu a igreja com armas e facões. A família de Rebecca foi massacrada. Rebecca sobreviveu porque uma mulher que foi morta caiu sobre ela, escondendo-a da milícia Hutu. Após a guerra, Rebecca morou com sua prima e começou a escola em Kigali, a capital de Ruanda. Rebecca morreu em um acidente de carro em 1996. Rebecca encontrou Alice na escola. Rebecca disse que Alice a ajudou a esquecer a dor da guerra. Elas, melhores amigas, compartilhavam tudo. 6 meses após se conhecerem, Alice levou Rebecca a um cemitério local. Alice ajoelhou-se em uma cruz sobre um túmulo e começou a falar em uma língua que Rebecca não entendia. O túmulo se abriu e uma escada apareceu. Alice se levantou com uma energia totalmente diferente. Ela se virou para Rebecca e com raiva disse: "Mate-a." Alice agarrou a mão de Rebecca, forçando-a a descer as escadas. Rebecca afirmou que descer as escadas pareceu levar 30 minutos. Elas foram recebidas por muitas pessoas na escuridão. Alice e Rebecca foram levadas para uma cabana com muitas geladeiras. Uma mulher chamada Alice abriu uma geladeira que continha pernas humanas e crânios.
Outra pessoa abriu uma geladeira diferente e ela continha copos cheios de sangue. A pessoa colocou copos de sangue na frente de Alice e Rebecca, que estavam sentadas à mesa. Elas também comeram algo e quem sabe se veio da geladeira com os membros humanos. Neste ponto, Rebecca sentiu que havia sido possuída por um demônio. Ela começou a refletir, percebendo que Alice, um demônio, a enganara para entrar no submundo. Rebecca viveu no submundo por 5 anos. O mundo era como o nosso, só que sempre noturno. Havia muitas casas bonitas. Rebecca visitou uma casa, encontrou uma foto de Satanás e de outras pessoas do mundo. Fotos de pessoas iriam para as paredes se pecassem repetidas vezes. Rebecca encontrou um grupo de belas garotas demônios. Elas causariam estragos no mundo dos vivos nos fins de semana. Essas garotas gostavam especialmente de seduzir maridos cristãos para que eles cometessem adultério, o que é um pecado nessa religião. Rebecca começou a trabalhar em uma fábrica que produzia produtos de beleza a partir de crianças. Os demônios iriam para o mundo dos vivos, roubavam crianças e matavam pessoas. Eles os levavam para a fábrica. Depois, esses produtos seriam vendidos na terra dos vivos. Rebecca foi a uma reunião no submundo e o grupo estava falando sobre Alice. Eles disseram que Alice era 2 pessoas representando uma pessoa, como se sua alma e seu corpo físico fossem 2 pessoas ou coisas diferentes. Um demônio possuía o corpo físico de Alice e sua alma estava presa no submundo. Rebecca percebeu que isso provavelmente também aconteceu com ela. O demônio na terra que estava em seu corpo físico estava passando tempo com seu primo que até ia à escola no corpo de Rebecca. Mas as pessoas tinham notado. Os colegas notaram o súbito conhecimento de Rebecca sobre terror. Rebecca, a alma no submundo, chegou a entender que havia 3 fases no inferno. Uma fase tem espíritos dos mortos, outra tem demônios. A terceira tem pessoas amorosas, que é onde Rebecca estava. Durante os 5 anos em que Rebecca esteve no submundo, ela teve o poder de causar coisas horríveis na terra e ela fez, mas ela não dirá exatamente o que fez. Rebecca eventualmente encontrou a entrada pela qual ela originalmente entrou neste mundo, e ela saiu. Um grupo de cristãos pentecostais orou por ela. Oraram pela libertação dos demônios e deu certo. Aos 17 anos, Rebecca se converteu à igreja pentecostal. Hoje ela viaja por Ruanda contando sua história de ir ao inferno e retornar à terra. Número 1. John Ramirez. John Ramirez, de 60 anos, cresceu no Bronx, Nova York, rodeado por bruxas e feiticeiros, porque sua família era adepta do espiritismo. Seu pai também era alcoólatra. Um dia, quando John era jovem, seus pais o vendaram, colocaram-no em uma banheira e invocaram demônios. Desde então, a personalidade de John tornou-se mais sombria. Ele acabou se tornando um adorador do diabo. Ele se infiltrava em funerais de estranhos, porque queria obter a alma da pessoa que morreu. Ele corria para as pessoas quando eram mortas na rua, porque queria drenar o sangue delas e usá-lo para a bruxaria. John tinha 13 anos quando seu pai morreu em uma briga de bar. Uma noite após a morte de seu pai, John orou a Deus para ajudar sua mãe. Em vez de Deus, o diabo respondeu. Ele disse: "Ninguém te ama, mas eu te amo. Seu pai não pode prover para você, mas eu sou o seu provedor. Para a religião, eu te darei tudo o que você quiser. É só pedir." A partir de então, Satanás foi o pai que John nunca teve. John aprendeu a fazer projeção astral, que é quando sua consciência deixa seu corpo físico. Sua consciência voaria por todo o mundo para bairros amaldiçoados. Aos 20 e poucos anos, John conheceu uma mulher que lhe agradou. Ela era cristã,
E para sua tristeza, John achou isso muito divertido. Depois que John saía com uma mulher, ele ia adorar o som de Altar Role. Por diversão, John foi a uma igreja cristã com a mulher. Quando ele estava no altar, um demônio o possuía. John pegou o pastor pela garganta e disse: "Eu vim para você." Homens da congregação tiraram John de cima do pastor. Então, a congregação de mais de 200 pessoas levantou suas mãos e orou. Por algum motivo, John continuava voltando para a igreja cristã. Alguns dias depois de John ter sufocado o padre, um membro da congregação se aproximou dele e disse: "Cristo te ama." Como alguém que realmente não havia experimentado amor, ele ficou maravilhado e confuso porque se havia comprometido com Satanás. Uma noite, John orou meio que. Ele disse a Deus que não gostava dele e nunca quis ser cristão. Ele disse a Deus que adoraria o diabo até morrer. Ele então disse: "Se você é maior que o Deus a quem eu sirvo, então me mostre esta noite, ou me deixe em paz." Então John foi para a cama e sonhou que estava em um metrô. O trem estava superlotado. Uma mulher gritou com John: "Traidor, você está nos abandonando." Então as portas do trem se abriram e ele saiu. Estava completamente escuro. John avançava por um labirinto de túneis, ficando cada vez mais quente. Mas não era um calor comum, nem mesmo o calor de um deserto no verão. Era um calor sufocante, inescapável. Então, o diabo se manifestou a John. "Estou com você desde seus 9 anos. Eu fui um pai para você. Eu te dei tudo. Vou te manter aqui porque se eu puder te manter aqui, você não vai acordar lá em cima." Lá em cima, o diabo disse que John não acordaria na terra. Então o diabo disse: "Você me pertence. Você não vai sair. Você conhece muitos segredos da minha fé." Então o diabo foi pegar o João. Subitamente uma cruz apareceu no rosto do João, as mãos do João. João cruzou o diabo, fazendo seus poderes diminuírem. Então João acordou e sentiu como se a escuridão que sentia desde criança tivesse se dissipado. João pegou um papel e uma caneta e escreveu: "Sou um servo, um escravo de Jesus Cristo. Servirei a você todos os dias." João descartou todo o seu material de bruxaria. Mas pelo próximo mês, ele foi atormentado por um espírito sombrio. Ele acordava com as mãos de alguém em volta de seu pescoço, levantando-o da cama, tentando sugar a alma de seu corpo. Nesses momentos, John chamava por Jesus e a sensação de asfixia desaparecia. John questionou Deus sobre a permissão do tormento. Deus respondeu a John dizendo que queria que ele soubesse o quanto John confiava nele. Depois daquela noite, o espírito sombrio nunca mais retornou. John Ramírez agora é um autor, palestrante e fervoroso evangelista. Ele disse que agora sente que tem um propósito na vida. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se achou interessante, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se recém descobriu este canal, confira também nosso outro Criminally Listed. Temos acima de 325 vídeos com relatos de crimes peculiares e reais. Está em youtube.com, Criminally Listed. Temos um podcast Criminally Listed Presents into the Killing, sobre casos não resolvidos eventualmente solucionados. Ele está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde bons podcasts são encontrados. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.